Nesta videoaula, nós vamos realizar um breve estudo sobre carga e descarga de capacitores. Então, na descrição dessa videoaula, você encontra um link onde você tem acesso a essa apostila. Baixe a apostila, leia a apostila e depois prossiga assistindo essa videoaula. Então, a primeira informação que eu creio que nós precisamos dar uma paradinha aqui é essa. Vamos imaginar um circuito didático para que a gente observe então a curva de carga e a curva de descarga de um capacitor. Vamos colocar a seguinte situação: nós temos uma bateria de 10 volts, uma chave single pole double throw, né, onde eu tenho a posição 1 e posição 2. Na posição 1, RC encontra-se em paralelo então com a bateria. Na posição 2, você tem um curto, né, entre os terminais dessa associação de R com C. Então, posição 1, carga do capacitor. Posição 2, descarga do capacitor por esse circuito aqui. Então, uma informação importante, né, que a partir do momento que você coloca a chave na posição 1, né, a partir desse momento a gente então dispara um cronômetro, seria t igual a 0, o capacitor começa a se carregar. Quando o tempo atinge um valor chamado de tal, que é exatamente o produto de R por C, a tensão nos terminais do capacitor, ele se encontra então a 2/3 do valor da tensão da bateria. Então, nesse caso, seria em torno de 6,3 volts. Né? Esse tal, então, é calculado por R vezes C. E esse tal, ele recebe o nome de constante de tempo. Ok? Então, aqui nesse gráfico da figura 2, né, você encontra esse gráfico então no livro do Boylestad, na página 459. Aqui embaixo nas referências bibliográficas você encontra um link se quiser adquirir o livro, de excelente qualidade. E você observa então como é a curva característica, né, de carga do capacitor e como é a curva de descarga de um capacitor. E observe que em tal, né, um tempo decorrido tal, para a carga, né, o capacitor, né, atingiu 2/3 da tensão da fonte. E na curva de descarga, né, em tal, ele se descarregou 2/3, né, do valor total que ele estava carregado. Nós vamos fazer então uma simulação no Proteus para obter essa curva, né? Nós vamos montar então um circuito usando uma fonte de 10 volts, um resistor de 1 kΩ, um capacitor de 100 microfarad. Vamos utilizar então uma chave do tipo single pole double throw, ou polo único lance duplo, né? Ele tem essa configuração aqui. Então, um cálculo rápido, porque nós vamos precisar desses valores para simular no Proteus. Então, o tal é 1K, 1 vezes 10 a terceira, vezes 100 microfarads, 100 vezes 10 a menos 6. Essa conta dá 0,1 segundo. E se eu pegar 10 vezes tal, né, que é 10 vezes 0,1 a 1 segundo, a 1 segundo, então, a gente considera que o capacitor está completamente carregado e o valor da tensão nos terminais deste capacitor é exatamente o valor de 10 volts, e a partir desse momento ele se comporta como uma chave aberta, não há mais circulação de corrente pelo circuito, ok? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos obter as curvas da figura 4, né? Eu quero obter esta curva lá no Proteus, né? E eu vou usar então o osciloscópio para isso, numa análise dinâmica, e eu quero obter também a curva da figura 5 com o uso do Graph Mode através da análise estática. Então a figura 5 é esta daqui. Inclusive esses gráficos foram obtidos a partir do Proteus, mas é o que a gente vai fazer a partir de agora. Então, uma vez no Proteus, né? Então no teclado, se você apertar a tecla P, você tem acesso a Pick Devices. Em Keyword você digita Res, que é de Resistor em inglês. E você já tem aqui uma sugestão do Proteus para utilizar um resistor genérico. Tá? De bom tamanho. Né? O capacitor, eu vou pôr do tipo Animated.
eu quero usar um capacitor animado, né, para que você observe, né, o processo de carga e descarga. Vamos precisar então de uma chave. Então aqui, ó, nós colocamos a palavra em inglês, switch. Tem uma série de chaves. Você vai procurando, né, até encontrar uma SPDT, né, com Latch Action. Ok, então tá aí, essa é a nossa chave. Estamos prontos então para iniciar o nosso circuito. Então, capacitor, ok? Vamos colocar um resistor em série, de acordo com a figura 3 da página 4 da apostila, ok? O resistor é no valor de 1 kΩ, duplo clique sobre o valor, você refaz, e aqui também duplo clique sobre o valor, é de 100 microfarads, então está aqui refeito também. Nós vamos precisar de uma chave, então vamos manter o circuito exatamente como proposto. E aqui basicamente são os componentes do nosso circuito. Então aqui, ó, em Terminals Mode, eu vou pegar uma referência para instrumentos de medição. Está aqui a nossa referência. Precisamos de uma fonte, né? Então aqui, ó, Generator Mode. Então eu quero um gerador DC. Ok? Então tá aqui, ó, nosso gerador DC. Vamos dar um nome para ele. VDC mais 10 volts. Nomeie da forma como você quiser, mas aqui você tem que colocar na voltage 10 volts. Ok? Então aqui, ó. Esse será o circuito de carga deste capacitor. Para o circuito de descarga, esse é o circuito de descarga. Então está pronto aí para simularmos, né? Então vamos pegar primeiramente o nosso instrumento de medição, o osciloscópio. Ok, está aí, ó. Para não cruzar fio, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou usar Terminals Mode, vou usar aqui uma label, né? Essa label aqui eu vou colocar nesse ponto, tá? Então vamos lá, vamos colocar nesse ponto. Vou chamar essa label de VC, ok? Na entrada do osciloscópio A, eu vou colocar uma label de input, né? Aí, duplo clique, botão esquerdo, e também vou chamar de VC. A partir de agora existe uma ligação física, né? Sem ter que um fio cortando aqui esse circuito de descarga. Então tá aí, tá pronto. Se a gente ligar agora o osciloscópio, né? Tá aqui, ó, o osciloscópio. Vamos fazer algumas configurações aqui. Vamos retirar os canais que nós não estamos usando, jogando para off, né? Nós vamos trabalhar só com esse canal. Vamos colocar um nível de tensão que seja confortável para que a gente possa ver. Vamos descer esse nível até aqui, ó, o 0, tá? Vamos colocar também uma base de tempo que nos favoreça. Então vamos ver se a gente já consegue observar. Olha lá. Ok? Então se você quiser dar um pause, botão direito do mouse, print, e a partir de agora você escolhe um local para fazer essa impressão, tá? Podemos fazer um PDF, então vamos imprimir num PDF, e a partir daí já existe um circuito plotado, né? Então na próxima videoaula a gente dá andamento com agora uma análise estática desse mesmo circuito. Então é isso aí, apostila na mão, estudando e vamos em frente.